Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza, né, que estão bem, que estão procurando ficar bem quietinho dentro de casa, ajudando a mamãe, não é estressando a mamãe não, né? Porque a gente sabe, pessoal, que essas aulas é uma coisa, para nós professores não é muito agradável, mas para as mães, às vezes é até muito mais difícil do que para a gente, né? Porque tem que fazer um papel de professor e a criança muitas vezes não consegue separar as duas coisas. Essa é minha mãe, essa é minha professora. Porque você tinha sua mãe, a sua professora na escola. Duas pessoas diferentes, né? E vai chegando o final do semestre, né? A mãe fica cansada, você fica cansada e nós também, né? Gostaríamos muito de estar na nossa rotina normal, mas se não podemos, vamos tentar resolver tudo isso de uma forma mais tranquila e continuar sempre pedindo a misericórdia de Deus para que possamos voltar para a nossa vida normal, tá certo? Antes da tia Dirce começar a correção, hoje eu vou corrigir com vocês aquela atividade sobre os poliedros, né? Uma atividade impressa que nós passamos a vocês sobre os poliedros, então a tia Dirce vai fazer a correção agora. Já vou deixar evidenciada qual a tarefinha que você tem que fazer em casa, né? Atividade domiciliar é uma atividade também impressa, aquela falando sobre a multiplicação, tá certo? Então você já se organiza no melhor horário para você, para a família, para você fazer essa atividade, para corrigirmos em outra aula, tá bom? Bom, o exercício 1 dessa folha falando sobre os poliedros, ele diz assim, ó: o professor de Bernardo convidou os alunos da classe a participar da elaboração de etiquetas para identificar alguns sólidos geométricos. Observe as fichas abaixo e ajude as crianças a preencher. Ele colocou para nós o desenho do sólido geométrico. Esse primeiro sólido que nós temos aí, eu montei um que eu tinha lá no nosso livro, né, algumas crianças montaram, outras não, e eu guardei a minha para explicar essa aula para vocês. Esse primeiro sólido aqui, pessoal, ó, pirâmide de base triangular, base. Olhando aqui embaixo eu percebo o total de lados da figura, eu sei que ela é pirâmide e que ela tem a base triangular. Então o nome do primeiro sólido geométrico que nós temos no nosso livro, pirâmide de base triangular. Ele pergunta pra gente o total de faces. Olha bem, ó, eu vou começar contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 faces. 4 faces a figura, ó, 1, 2, 3, 4 aqui. De novo, ó, 1, que eu contei essa daqui, ó, 2, 3, 4. A parte de baixo, né, a base da figura também é uma face. Então, olha, a pirâmide de base triangular, ela possui 4 faces. Ela pergunta pra gente quantos vértices ele tem. Então, ó, vértice é o pontinho, lembra lá no livro, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vértices, certo? E ele pergunta depois pra gente, deixa eu tirar a tampa do pincel. Então, ó, quantas faces mesmos? 4. Quantos vértices? 4. Agora ele pergunta pra gente quantas arestas. Então, olha, eu tenho ela aqui, aresta, ó, essa espécie de risco que você tem no desenho. Então, ó, 1, 2, 3. A base não é triangular? 3, 4, 5, 6. Então, nessa pirâmide de base triangular, 4 faces, né? 1, 2, 3, 4. 4 faces, 4 vértices, 6 arestas, ok? Então, ó, completa certinho aí no primeiro sólido. O segundo sólido geométrico, ele não é uma pirâmide, ele é um prisma de base hexagonal, certo? Hexagonal, porque a base dele ela é composta de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Prisma de base hexagonal.
é essa figura aqui que nós tínhamos lá no final do nosso livro, né? E podíamos montar. Ele pergunta assim, ó, quantas faces, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês verem direitinho. Quantas faces? Olha, eu vou começar a contar bem aqui, ó, nessa daqui pra gente não se perder, ó. Uma, eu vou até colocar um pontinho dela, ó. Eu comecei a contar aqui, ó. Uma, certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6. Aqui, ó, 7, aqui 8. Então, nessa segunda figura, nesse prisma de base hexagonal, o que eu vou ter? Quantas faces a figura possui? 8. 8 faces. Agora, ele pergunta o total de vértices. Total de vértices, olha, eu vou começar, é o pontinho. Eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vira a figura, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, qual que é o total de vértice do prisma de base hexagonal? 12, certo? Conta o pontinho da figura. Aí ele pergunta qual é o total de aresta. Aresta, lembra que nós falamos que é o risco? Vou na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima tem 6 arestas. Aqui embaixo também vai ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, ó, eu vou começar bem aqui, ó. Vou assinalar aqui, ó. 6 aqui, 6 aqui. 12, não é? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, quantas arestas ela tem? 18, tá certo? Então, você vai completar, ó, 8, 12 e 18, ali no prisma de base hexagonal, ok? Agora, nós temos lá embaixo a pirâmide de base pentagonal. Quando falamos pentagonal, é uma pirâmide que tem a sua base formada de 5 lados. Ele pergunta pra gente, né? Quantas faces? Quantas faces ela tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Eu conto as faces que estão acima da base. Tem 5, mais um 6, tá? Vértices. Quantos vértices eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na pirâmide de base pentagonal, eu tenho 6 faces, 6 vértices e quantas arestas? Vamos contar? Ó, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5, mais essa daqui de baixo, 6. Então, ele pergunta, ó, quantas arestas ele tem? Vamos continuar contando. Aqui não deu 5? Ó, voltei, deixa eu ver onde que eu comecei. Vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Voltando embaixo. 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela vai apresentar 10 arestas. Certinho, ó. 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. Ok? Bom, seguindo a tarefa, nós temos assim, ó. Veja as caixas desmontadas que Luana pegou. Ela vai montar as caixas usando cola e fita adesiva. Então, ela tem a figura 1 e ela tem a figura 2. Aí ela diz assim, ó, depois de montadas, as caixas terão formatos de poliedros. Aí ela pergunta, ó, quais são os nomes desses poliedros que vão surgir depois que ela montar a caixa? Então, quer dizer, depois da caixa montada, que poliedro vai aparecer ali, né? Bom, pessoal, o primeiro poliedro
que ela vai formar com a figura 1, ele, depois de pronto, ele vai ter o prisma de base, ele tem o prisma de base retangular, certo? Ele vai aparecer o prisma de base retangular. E na figura 2, vai aparecer, depois de montado, o prisma de base quadrangular. Ele também é conhecido como paralelepípedo ou como cubo, certo? Então você pode colocar cubo, você pode colocar paralelepípedo, você pode colocar prisma de base quadrangular, tá certo? No exercício 3, ele pede para você marcar o que é o sólido geométrico o sólido geométrico circular, e o prisma você vai fazer um X, tá certo? Bom, aqui nós temos o desenho de vários, né, de vários prismas, de vários sólidos geométricos, e você vai fazer o seguinte: as pirâmides, né, aqui tem a pontinha, 1, 2, 3, e o restante são 1, 2, 3, 4. Então, nessa sequência de imagens, nós vamos ter 3 pirâmides, certo? E nós vamos ter o restante como prisma, né? 1, 2, 3, 4, né? Prisma, e o restante pirâmide, tá certo? E ele pede para você escrever a diferença entre esses dois poliedros. Bom, isso aqui, lá no nosso livro, ele traz certinho o que é o prisma, o que é o poliedro. Você pode procurar também em outras fontes de pesquisa, que ele vai te trazer certinho o significado de cada um deles, tá certo? Do prisma e do poliedro. Tem criança que vai observar o livro, tem criança que procura outras fontes de pesquisa, querem dizer a mesma coisa com um vocabulário diferente, tá bom? Depois lá no gabarito você só não esquece de conferir para ver se o teu está certinho, tá ok? Aqui no exercício 3. No exercício 4, ele fala que o professor de matemática de Eduarda pediu aos alunos que, utilizando a planificação abaixo, montasse esse sólido geométrico, né? E escreveu o nome dele, identificando a base. Bom, quando você olha o desenho, a primeira coisa que você observa realmente é qual vai ser a base dele depois de montado. Então, esse desenho planificado, esse desenho aberto, ele se encontra dessa forma, né? Aí aqui ele vai dar a pirâmide de base quadrangular. Então, você assinala a questão onde traz a pirâmide de base quadrangular, tá certo? Bom, no exercício 5, pessoal, é um exercício onde você deve observar o sólido que nós temos aí, e você determinar a quantidade, quantas bases ele tem, as faces laterais, se ele é um prisma ou se ele é uma pirâmide, e qual é a forma da base. Bom, nesse primeiro desenho, né, nesse primeiro poliedro, ele pergunta quantas bases? 2 bases, certo? Quantas faces laterais? 4 faces laterais. Ele é um prisma ou ele é uma pirâmide? Ele é um prisma, certo? A figura que tem lados paralelos iguais, né? Congruentes, que traz o nosso livro. Aí ele pergunta qual é a forma da base. A base dele apresenta a forma quadrada, certo? No outro ele traz, a pirâmide. A pirâmide ela vai ter uma base, ela vai ter 4 faces laterais, ele é uma pirâmide, certo? Não esquece o acento da pirâmide, tá bom? E ele pergunta assim, qual é a forma da base, certo? A base dele também é quadrangular ou quadrada,
certo? Quadrangular, ok? No de baixo, ó, o sólido que nós temos embaixo aqui, o prisma de base hexagonal, né? Ele pergunta, quantas bases? 2. Quantas faces laterais? 5. Ele é um prisma ou ele é uma pirâmide? Ele é um prisma, certo? Ele tem, a base dele, ela tem 5 lados. Então, a base dele é a base pentagonal, certo? Então, qual é a forma da base? Pentagonal. Tia, eu coloquei pentágono, tem problema? Tem não, pode deixar, não tem problema. O outro poliedro que nós temos, ele pergunta quantas bases? 2. Quantas faces laterais? 4. Ele é uma pirâmide ou ele é um prisma? Ele é um prisma, certo? Ele é um prisma. E ele pergunta, né, qual a forma da sua base, certo? A base dele é quadrangular, certo? Tia, se eu colocar, tem a base quadrada, tem problema? Não, de 4 lados. Esse aqui, né, quadrangular, a base é a forma da base da figura, tá certo? Então, ó, o primeiro poliedro, 2 bases, 4 faces laterais, sou um prisma, base quadrada. O próximo, uma base, 4 faces laterais, ele é uma pirâmide, a base dele quadrangular. O de baixo, 2 bases, 5 faces laterais, ele é um prisma, base pentagonal. O último, né, tá acabando o exercício, 2 bases, 4 faces laterais, ele é um prisma, certo? E a base dele também quadrangular, tá certo? Então, quando você for conferir tudo com o gabarito, faz com atenção, tá legal? E beijos, crianças. Até a próxima. Fiquem bem.